Então, inicialmente, também desejava agradecer calorosamente a organização desse evento. Eu acho que são momentos assim fortes, nós devemos realmente estar atentos ao que se diz, muito se aprende, como acabei de aprender também coisas interessantes de quem me precedeu. E queria, em primeiro lugar, dizer que o lançamento desse manifesto nesta Faculdade de Filosofia tem um significado cultural e ético relevante. Confirma a identidade progressista da instituição, tanto de nós formados por ela, né? E consegue manter em plena crise a unidade em torno dos valores democráticos que estão em jogo. Acho que é preciso divulgar rapidamente esse manifesto, não só junto a cientistas e intelectuais em âmbito internacional, mas junto aos poderes legislativo e judiciário, que deverão enfrentar e julgar o conflito entre democratas e golpistas. Eu insistiria muito nisso, tenho conversado bastante com o Ricardo, que é um dos organizadores, né, que é preciso que as razões desse manifesto ecoem em outros ambientes que não só os nossos, né? É claro que começa aqui dentro, né, e com os nossos aliados e virtuais aliados da comunidade científica internacional. Mas, evidentemente, não basta. Eu sei que lá na Câmara dos Deputados há uma surdez programada em relação a argumentos contrários, né, àqueles que são professados. Mas não importa, é necessário que esses argumentos, né, que falam baixinho como a razão, mas fala sempre, né, esses argumentos sejam repetidos constantemente em vários momentos. E, justamente, a qualidade e o número dos signatários exigem ampla difusão, já que, como vimos, a mídia nos sabota sistematicamente. Nós temos que encontrar os interlocutores virtuais. Quanto ao sentido do movimento contra o impeachment, também penso que o seu alcance político não se esgota nesta causa imediata, que motiva a nossa atual reação ao golpe daqueles que dizem ouvir a voz das ruas, mas se mantêm surdos à voz das urnas, que deram vitória eleitoral a Dilma Rousseff. A violação das normas constitucionais e dos direitos individuais está sendo apenas o primeiro passo. O que viria depois? Iria escancarar as portas que já vemos entreabertas pelos detentores do capital. A nossa missão agora não se detém na luta contra o desrespeito às urnas. Temos outras e não menos árduas tarefas que certamente deverão ser cumpridas ao longo de um encontro ético e político de tendências distintas. Encontro e diálogo propositivo de socialistas, comunistas, social-democratas e militantes de muitas organizações apartidárias que defendem os direitos dos milhões de explorados e excluídos pela máquina do sistema. A nossa pauta inclui e incluirá cada vez mais o combate pela preservação dos direitos sociais, em particular dos direitos trabalhistas, constantes na Constituição de 88, hoje ameaçada por grande parte do empresariado e dos seus porta-vozes no Congresso e na imprensa venal. O recente manifesto de uma centena de juízes do trabalho, reafirmando seu compromisso com os direitos do trabalhador, é uma notícia alvissareira no meio do chorrilho de vilanias que nos afoga sem trégua. Tive a oportunidade, um dia desses, de, abrindo, né, uma das páginas, né, dos nossos companheiros, ver a notícia do manifesto de uma centena de juízes de trabalho. E é muito importante isso, porque significa que, quando a gente fala em juízes, né, estamos diante de uma categoria mais ou menos opaca, né? Não sabemos realmente para onde vão, porque apenas algumas pontas aparecem, né, em geral, do outro lado, né, do lado dos golpistas. De modo que eu tenho a impressão que realmente que há uma zona a ser explorada, mesmo nesse meio judiciário. E o fato dos direitos trabalhistas terem juízes
capazes, vamos dizer, de se manifestar, para mim é um sinal verde. Na mesma pauta, nos caberá a missão de impedir que a saúde do povo caia nas mãos de organismos multinacionais, que já estão comprando nossos melhores hospitais. Conversei recentemente com o diretor de um hospital, que ele disse: meu hospital está à venda, eu não quero vendê-lo, mas a tentação é enorme. Falou de vários hospitais de boa qualidade, como o Samaritano e outros, que já estão em mãos multinacionais e já são negócios. São coisas que vão acontecendo, não é? E para as quais nós devemos dar muita atenção e combater. Uma luta de curto e médio prazo nos espera se quisermos defender o pré-sal e as demais riquezas naturais, objeto de cobiça e projeto dos partidos de oposição, vendilhões da pátria. Um programa de dimensões internacionais deve contemplar e aprofundar uma política externa, aberta, independente, que abra cada vez mais o país a alianças alternativas, como são o Mercosul e os BRICS. No caso particular dos BRICS, a gente sabe o quanto isso é uma pedra no sapato, né, do imperialismo internacional, porque realmente seria uma alternativa. Eu vejo o aproveitamento dos BRICS ainda muito modesto, né, aqui. Conversei longamente com o atual vice-presidente dos BRICS, o nosso amigo, colega Paulo Nogueira Batista, perguntando por que, nesse momento, né, de tanta necessidade do Banco dos BRICS, né, as coisas não estão acontecendo, né? Então, eu acho que é muito modesta a contribuição, mas, nesse momento, ela seria muito forte, no caso, muito oportuna. Enfim, e lembrando o nosso compromisso universitário com a escola pública, não é preciso encarecer o quanto a sedução das privatizações tenta os que se propõem lucrar na educação como se fosse mais um objeto de mercado. Isso é um assunto próximo a nós aqui, há muitas discussões, e há uma mentalidade mercantilista que está não só fora, isso é, nas universidades particulares, mas infelizmente entrou no coração mesmo, né, dos burocratas da Universidade de São Paulo e de outras universidades públicas. Então essa é uma luta que nós temos que enfrentar a longo prazo. Colegas, amigos e companheiros, que esse manifesto faça história como ponto de partida de um longo combate pela justiça social e pela democracia, combate que nós esperamos legar às novas gerações. A hora é de somar forças contra o golpe do impeachment, mas também contra todos os golpes que já estão armados dentro dele, mas que, felizmente, não hão de passar. Muito obrigado.